Bom dia a todos e todas. Bem, vou tentar trazer a questão aí da transparência para o nível aí do cidadão, do consumidor, né, que acho que é uma questão que a gente tem que enfrentar agora, né, não sem antes fazer algumas rápidas colocações, né. Acho que a gente precisa, nesse momento, tomar muito cuidado, é evidente, e ser bastante ponderado, mas não... Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecer às escolas, à Defensoria, do Ministério Público Federal, do Ministério do Estado de São Paulo, todos vocês presentes por estarem aqui, né? E a doutora Thalita em particular. Bom, a ressalva que eu faria, a gente tem que tomar cuidado. Eu moro na Serra da Cantareira, num condomínio de classe média alta. Posso dizer a vocês que a gente maltrata mais a água do que as favelas que estão no pé da serra. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu vivo isso diariamente. A gente vê pessoas enchendo sua piscina. Por quê? Porque nós temos um poço artesiano. Então esse problema não chegou lá, né? Mas só que a água que está no subsolo é, de alguma maneira, a mesma água que corre na superfície. A gente não liga para isso. As pessoas não ligam. Quanto consome um habitante de um condomínio de classe média alta por dia? Então, ali na Serra da Cantareira, está cheio disso. É óbvio que a gente não pode negar e fechar os olhos para o problema das ocupações, não vamos falar invasões. Se quiser falar invasões, até o Bolo já não liga mais para isso. Pode chamar invasão, ocupação. O problema é um só. O problema é que o Estado não dá água, esgoto, terra e moradia. As pessoas vão para onde tem lugar, tá certo? E se elas tivessem coleta de esgoto ali onde elas estão, obviamente elas não estariam despejando esgoto nos mananciais. Feitas essas ressalvas, que a gente não pode inverter o problema, que é um perigo que ocorre, porque muitas vezes, eu até quero lembrar aqui, o discurso de posse do diretor-presidente hoje da Sabesp, Dr. Gerson Kelman, frisava bastante isso das perdas físicas, as perdas físicas e perdas comerciais, e atribuía uma fatia importante das perdas a chamadas perdas comerciais, que quer dizer o que? O gato da água. Vamos tomar cuidado nesse momento de crise para não inverter a culpa e não botar a culpa em quem não tem culpa pela crise da água. Tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso é a tendência mais fácil. Por outro lado, vamos ser ponderados. E já que foi falado aqui, ponderado, a frase é do Gramsci, um filósofo italiano que morreu em 1937 e que falava exatamente isso, né? Pessimismo da inteligência e otimismo da vontade. Isso é juntar razão e vontade, criticismo e intervenção na realidade. Então, essas duas coisas são importantíssimas para a gente não perder de vista problemas que são reais. E não temos porquê, já temos muitos problemas, não tem por que fabricar mais problemas. Então existe problemas de ocupações irregulares, é um problema que não é do pobre, é um problema do padrão de crescimento da cidade, da falta de planejamento, que não é só do governo do Estado de São Paulo, é das prefeituras, é de todas as autoridades. Então, vamos colocar as coisas onde elas estão. Dito isso, eu vou começar um pouco o relato. Se quiserem abrir, é um texto, tá? Tem só uma partezinha que eu gostaria de pedir licença depois a vocês, que é um áudio. Bom, é um texto que eu estou seguindo aqui, ele está em Word, se vocês quiserem abrir no computador, rapidamente, enfim, se quiserem. Não é essencial, mas enfim. Bem, desabastecimento e falta de água, desde o início da crise, foi tratado, desde o início principalmente da redução de pressão, foi tratado como uma manifestação de casos pontuais, é isso? No ano passado, muitas das declarações oficiais diziam que o cidadão era o culpado, porque ele não conhecia a norma ABNT, tá certo? Relativa à caixa d'água. Bem, quem de vocês conhece alguma norma ABNT aqui de cor e que saberia aplicar na sua casa? Nem mesmo um diretor da ABNT tem de cabeça a norma ABNT que regula a caixa d'água. Isso foi dito por pessoas que ocupavam o nível de secretariado. Mas vamos lá, evoluímos, o tempo passou, vamos ver como é que foi a evolução da tal da transparência, né?
Em meados aí de 2014, as reclamações já pululavam na mídia, e já chegamos a ter, inclusive, duas pesquisas de opinião pública, uma do Datafolha, outra do Ibope, uma de 31 de 5 de 14 e outra 3 de 9 de 14 também, que apontavam que o cidadão paulistano já dava conta de 35 a 38% dos cidadãos já apontavam falta d'água. Né? Ok? Estamos no mesmo nível, porque o problema não existia, o problema era invisível. Apesar disso, como eram ignoradas essas reclamações, elas nunca apareceram nas estatísticas oficiais, nem da Arcesp, nem da Sabesp, o IDEC tomou lá uma atitude, num determinado momento, de lançar uma campanha chamada Tô Sem Água. O que era o propósito dessa campanha? Rapidamente, era só coletar relatos e auxiliar as autoridades a coletar os relatos de falta d'água, materializar as reclamações. Esses relatos foram polidos com RGI, CPF, nome completo, né? E em 27 de julho nós enviamos uma carta à Arcesp, ao governo de São Paulo e à Sabesp com esses relatos da campanha Tô Sem Água. Eram aproximadamente em julho pouco mais de 700 casos. Também em 20/10 enviamos essas mesmas reclamações, que ainda não apareciam oficialmente, enviamos ao PROCON de São Paulo, que é a Autoridade de Defesa do Consumidor, né? Tem, portanto, a prerrogativa e o poder de tomar as medidas necessárias diante de um fornecimento viciado, né, de um serviço. Também enviamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo esses relatos, né? No sentido de que essas providências fossem tomadas, providências de transparência e informação ao consumidor, não é isso? Para que ele pudesse, então, ter mais elementos de planejamento para a escassez, que afinal disso que se fala, né? A exigência de mais transparência continuou, né? Continuou, inclusive recorremos, tal como também artigo 19 e outras tantas entidades, à Lei de Acesso à Informação para solicitar informações das autoridades. Isso só surtiu efeito após as eleições. Em 24/10, quando expirou o prazo legal do nosso pedido ali, está numa página já mais adiante, está um pouco mais para baixo aqui. Acho que é melhor talvez eu sentar ali e ir correndo a página. Mas só para... eu estou aqui, se vocês quiserem acompanhando. Então, em 24/10... Tenta de novo, para a direita. Ali. A data está até errada, mas 15 é 14, tá? 24 de outubro de 14, quando expirou o prazo legal do nosso pedido via Lei de Acesso à Informação, finalmente a Sabesp nos entregou mapas estáticos em PDF, sem arruamento, sem nada. Esses eram os mapas onde faltaria água. O primeiro mapa, inclusive, era um mapa ordinário, que eu não tive, nós no IDEC tivemos a responsabilidade de não divulgar, porque ele seria um desserviço à população. Então depois nos foram entregues 13 mapas que tinham as chamadas zonas de coroa, as áreas críticas onde falta água, em função da atitude e distância do reservatório. Mas eram mapas que pouco indicavam, mesmo assim nós postamos isso no site como serviço. Bom, outro ato que sinalizou bastante o sentido da transparência que tem sido dado a esse assunto foi a convocação, em 29 de dezembro do ano passado, da audiência pública da Arcesp, né? Todos nós de malas feitas para passar Réveillon, seja em casa ou com suas famílias, e fomos surpreendidos com a audiência pública. Bom, estivemos lá, entidades de defesa do consumidor, OAB, Aliança pela Água e tantas outras entidades, heroicamente fomos lá naquele último dia útil do ano e debatemos, nos reunimos, levantamos pontos e sugerimos à Arcesp que decidisse, modificasse coisas na deliberação da sobretaxa, essa deliberação 545. Vale lembrar que essa resolução, embora jamais se sobreponha a lei nenhuma, é uma resolução, ela consignava ali 2 artigos que tratavam da informação e da transparência. Então, artigo 7º, a Sabesp
deve promover um atendimento específico, foi uma demanda nossa, dizendo que era preciso, então, que tivesse, com a sobretaxa, um esquema específico e intensivo de atendimento aos reclamos da população. Então, o artigo 7º dizia isso, e o 8º dizia divulgar com antecedência de pelo menos 24 horas em sua página na rede mundial de computadores e por meio de comunicação local as regiões afetadas por manobras operacionais ou redução de pressão da rede. As duas coisas, certo? Bom, então vamos lá. Acho que a gente... Aí, então... Somente aí, em 27 de janeiro desse ano, a Sabesp passou a disponibilizar em seu site os horários e a periodicidade da redução de pressão. Muito embora, se vocês tiveram já a oportunidade de olhar, os horários ali indicados, bem como a frequência, têm se mostrado cada dia mais distantes da realidade. Né? Você tem lá um horário, início da redução de pressão às 13 horas e final às 14, e na verdade, às 4 da manhã, na verdade não é isso que tem acontecido. Né? Houve mudança, assim como foi sinalizado aqui por várias pessoas, houve mudança de postura na Sabesp e no próprio governo do Estado no enfrentamento da crise, sem dúvida, houve uma mudança. Felizmente não se ouve mais secretário dizendo que o consumidor é culpado, o cidadão é culpado porque ele não tem caixa d'água e não conhece a norma ABNT. Felizmente passamos essa fase, mas ainda estamos muito longe do que seria o mínimo para uma população ter aí um atendimento às suas necessidades básicas, primeira, que é a informação. Né? Então vamos lá. E relatos muito frequentes na imprensa têm mostrado, e também que chegam ao IDEC, que não só há uma redução da pressão, nós sabemos disso, há uma falta d'água, porque a água não chega no nível do cavalete. A água no nível da rua não chega. Então, aquela história que ela tem que ter 10 MCA, não é isso? Ali não tem nem 2. Então ela não vai subir para caixa nenhuma. Se a pessoa tiver uma caixa que fique a 1,5 m ou 2, a água não sobe. E aí, como essas coisas acontecem com todo mundo, e também estão acontecendo na Barra Funda, no bairro de Perdiz, onde o IDEC fica, né, que é um bairro classe média, um bairro privilegiado, tivemos há 2 dias, então, uma falta d'água no IDEC. O que aconteceu? Então fomos lá, queria até pedir para vocês a paciência para ouvir o áudio do atendimento que nos foi, no atendimento da Sabesp. Eu vou dar um pulo ali, que eu vou manejar o áudio, e aí a gente volta para cá, tá? Isso foi há 2 dias. Boa. Isso aí. Boa. Detona mesmo. Vamos massacrando. Bem-vindo à central de atendimentos. Peço desculpas, o som do outro lado do telefone da atendente estava um pouco baixo, mas vamos tentar, eu não quero cansar vocês, é só um exemplo bem concreto, tá? Eu acho que essas coisas são bastante, enfim, são bastante elucidativas, né? Vamos lá, eu tenho que ir até o 2 e 7, para não expor as pessoas. Bom, acho que não tem problema nenhum expor a atendente aqui, porque isso é gravado, essa ligação naturalmente gravada, e o propósito aqui não é esse, tá? Só para a gente ver o que é. Alexia, boa tarde. Boa tarde, Alexia, é isso? Isso, com quem eu falo? O Carlos Tadeu, Alexia. Alexia, é o seguinte, eu queria trabalhar aqui no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É o seguinte, eu estou aqui na esquina da rua Belo Paleta, com a desembargadora Guimarães, na Barra Funda, ou Água Branca, enfim, Água Branca, acho. Nós estamos sem água, e só que agora, 12h40, né,
O site aqui da Sabesp informa que a redução da pressão nas tubulações, na minha localidade aqui, só tem início às 13 horas. E nós já estamos sem água aqui, com a pressão muito reduzida, na verdade, não é totalmente sem água, mas com a pressão bastante reduzida, desde as 10h30 pelo menos. O que vocês têm a informar sobre isso? Porque nós estamos aqui num estabelecimento, uma organização com mais de 30 pessoas e sem água. Qual o nome da casa? O endereço aqui é Rua Desembargador Guimarães, número 21. Você quer o RGI? Eu tenho o RGI. Por favor. 01 06 07 32/30. Desembargador Guimarães, número 21. Isso. Uhum. Sim, então, a redução de pressão mesmo, ela é da 1 às 6 da manhã. Sim. Da água, o senhor conta que estava havendo uma manutenção na rede de abastecimento de água da região e ela já era para ser organizada hoje mesmo no período da manhã. Ah, então quer dizer que a falta de água aqui é devido a uma manutenção? Isso, eles já finalizaram e montaram o sistema que já era para ser analisado hoje mesmo nesse período da manhã de hoje. Bem, eu vou interromper. Os outros trechos, eles são um pouco repetição disso, tá? Vou voltar. Bem, essa estratégia. O site, como vocês podem ver aí, ele mostra, né? Você seleciona a região que você está. E ali você tem os horários de redução da pressão. Tá? Isso veio, diga-se, depois de uma demanda de vários meses da sociedade, tá? Muito tempo, para chegar nesse ponto aqui, ó. Tá? Então ela tem aqui o bairro, você escolhe a cidade, a região, aqui vem os bairros, né, os distritos, dentro de Água Branca ou Barra Funda, tanto faz. E aqui a periodicidade, diariamente. Início de redução da pressão das 13 e término às 4. Era 10h30 e não tinha água. Não tinha água não na caixa. Eu abri a torneira no nível da rua e não tinha água. Eu tenho um áudio com uma imagem, também um vídeo. É que seria demais submeter vocês a isso. Mas está gravado em imagem também. Bom, então, o que a gente percebe, né? Essa estratégia de atribuir a falta d'água, né, ou a redução da pressão fora dos horários, aos informadas, as chamadas manutenções na rede, não são novidade. Essa estratégia não é novidade. Quem acompanha a imprensa vê que isso está ocorrendo há muito tempo, desde que começou a redução da pressão. Então, quer dizer, não dá para entender, né, o que se busca com isso. O que se busca com isso? Manutenção. Então, eu não quis botar ali a gravação, mas eu fui perguntando. Mas é uma manutenção emergencial? Se é emergencial, tudo bem, a gente não saber. Não, a manutenção começou no dia 16, ou seja, 8 dias, né? 8 dias antes. Começou no dia 16, então é uma manutenção programada. Se é uma manutenção programada, o usuário tem que ser informado. A moça, pobre, se enrolou. Não é culpa dela, esse script não foi ela que escreveu. É evidente que não foi ela que escreveu. Mas essa é a orientação que é passada aos atendentes da Sabesp. Eu não vou dizer que isso é generalizado, mas eu tenho conhecimento de inúmeros casos, seja diretamente, seja que chegam a ideia, seja pela imprensa, que a gente é atendido e a reclamação é registrada. Primeiro, tem uma novidade também, né? A Sabesp mudou agora a maneira de registrar. Agora não é mais reclamação de água, é pedido de informação, né? Legal. Bom, mas vamos lá. Então, essa interrupção, quando o horário não casa com o que está informado ali, é dito que é por causa de uma manutenção. Os próprios atendentes se enrolam, coitados, porque eles não sabem dizer se é uma manutenção programada ou emergencial. O fato é que a água está faltando fora desses horários e a resposta que você tem é essa, né? Esse script inconsistente, ele é identificado por qualquer um que fique um pouquinho mais de 5 minutos no telefone, né?
Isso porque nós estamos lá, num bairro de classe média, e fazendo isso confortavelmente na minha cadeira e pelo telefone. Imagina uma pessoa que faz a fila, né, e que vai para a porta da Sabesp para reclamar. Temos vários casos, já muitos casos de relatos de sobretaxa, e aí precisa ser intensificado, porque as pessoas que dizem que o próprio técnico da Sabesp diz que aquilo é por causa de ar no cano, vocês já devem ter visto isso, ar no cano. Ora, se eu estiver errado, doutor Vanderlei, me corrija, ar no cano não poderia existir. A redução de pressão é exatamente para não deixar ar no cano. Se há ar no cano antes do cavalete, é porque não é redução de pressão, é corte. Eu não sou engenheiro, mas sou relativamente inteligente. Então, acho que não dá para ter ar no cano quando você reduz a pressão, mantém a pressão positiva, e não pode ter ar no cano no cavalete. Enfim, mas essa tem sido uma explicação de técnicos da Sabesp para pessoas que chegam lá e falam, olha, minha conta triplicou. Como triplicou? É ar no cano. Veja, então, enfim, isso aqui é mais um aspecto, vou passar rápido, eu não sei quanto já ocupei aqui do tempo, mas... Bom, aí tem esse detalhezinho que desde o início de fevereiro os funcionários de ouvidoria das agências de atendimento da Sabesp passam a registrar as primeiras reclamações de falta d'água como solicitação de informação e não mais como reclamação de falta d'água. Aliás, seria de bom grado, para transparência, que os dados de reclamação dos usuários da Sabesp estivessem no site. E a ARCESP, eu pediria a mesma coisa. Coloque os dados de reclamação dos usuários, porque isso é um segredo? Não, o segredo é um direito da população, não é isso? Nem tinha que reclamar, tinha que estar funcionando. Então, mas quem havendo problemas, é direito de ter esse dado aí, né? Esse dado tem que estar público. Clique lá e coloque esse dado. Bom, dada essa situação generalizada, né, que vai se intensificar, já foi explanada aí com competência por todos os membros que me antecederam aí, e que a redução de pressão de água vai ser maior, em períodos cada vez mais longos, queiram chamar isso como queiram. E aqui serve essa estratégia de esconde-esconde, de desinformação, e eu diria mais, no limite de desacreditação do próprio Estado, tá certo? A população não acredita mais na informação que houve. Isso é uma coisa para a Sabesp e o governo do Estado refletirem. Não adianta dar informação errada, ninguém é idiota. As pessoas desconfiam, e a pior coisa num cenário de crise é não colaborar com o governo. É a pior coisa que pode se esperar numa situação dessa. Então nós precisamos da colaboração de todos, eu preciso acreditar que o que a Sabesp está me dizendo é a verdade. Eu preciso acreditar que a Sabesp está trabalhando para minimizar esse problema. Que o governo está... Se eu tenho de imediato a informação mais simples, que é o horário de falta de água, que não corresponde à realidade, ora, que credulidade, como é que pode ter confiança na população, tá certo? Então, esse tipo de colaboração que se espera da população, não pode, tá certo? Entendo, quer dizer, admitir, por que não admitir a falta de água nua e crua, né? Por que não? Querem chamar isso de racionamento, rodízio, outro termo? Qual é o problema? Já falta mesmo? Vamos colocar então, olha, vai faltar, não é falta, mas o senhor, está faltando água mesmo na sua região. Eu vou registrar isso aqui como um registro de falta d'água. Agora, é a manutenção, não sei o que, não tinha manutenção no bairro, pelo menos não visível ali, certo? Então, que transparência que é capaz de incutir um sentimento e um espírito de justiça e de sacrifício? Ela deve ser, como é que ela deve ser praticada em relação ao uso da água, né? Em relação ao uso da água, inclusive por diferentes categorias de usuários, né? Os grandes consumidores, eles têm direito, na minha pergunta, a ter água mais barata e à vontade em contratos específicos, em situação de escassez? Essa é uma pergunta. Que tipo de transparência é essa? Incentivos econômicos, não é isso? Vou correr aqui um pouquinho. Incentivos econômicos que vêm sido usados, que foram apertadamente usados. Não a sobretaxa do modo que foi feito, que nós discordamos, mas enfim, o bônus,
Esses incentivos econômicos, positivos ou negativos, eles têm um limite. E o limite está chegando perto. Por quê? Porque não vai surtir efeito. Quem tem dinheiro e não tem consciência vai continuar pagando para ter água. Acabou. Quem não se conscientizou até agora, como no meu condomínio, onde eu moro, o lá já não vai pagar porque a água não é da Sabesp. Está cheio de condomínio de classe média alta que paga, o cara paga e não quer nem saber. Ele enche a piscina dele de 60 mil litros e dali a 2 meses joga fora. Tá certo? Esses incentivos, eles vão acabar. Não é que eles não têm eficácia, é que chega um momento que não tem mais água. Então não se pode, o critério do dinheiro não pode ser o critério do acesso à água. Senão, nós vamos viver um vale tudo, né? Ainda então, se tratando aí mais um adendo do que já foi colocado pela Marúcia, que foi um dos pontos que a Aliança quis alinhavar e quis consignar, que é a questão do preço da água. Para nós é um horror falar numa economia de livre mercado, falar em tabelamento. Olha, os americanos, quando eles passam por crises como Katrina, como não sei o quê, eles não têm a menor dúvida. Eles confiscam temporariamente, né, recursos, sejam eles materiais, de qualquer ordem, para resolver e superar a crise. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se não for tabelada a água, em algum momento dessa crise, vai ter água quem tem dinheiro. Tá certo? A água não pode ser um bem disponível apenas àqueles que têm dinheiro. Quando se baixa o ICMS de uma garrafinha de água e não se exige a contrapartida da baixa do preço, o que nós estamos fazendo? Aumentando o lucro daquele que vende água. Não estamos aumentando o acesso. Eu desconheço, e temos feito pesquisas, está aqui a Renata do IDEC que fez lá, algum acompanhamento de preço de água mineral, não vimos nenhuma água cair de preço. Ela sobe de preço. Então, se você alivia o ICMS, o que você está fazendo? Olha, o Estado arrecada menos, você lucra mais. Tá certo? Então, medidas econômicas têm um limite, tem que ser muito bem pensado. Em se tratando de empresas de saneamento, precisamos ter transparência em relação aos investimentos que elas fazem para a melhoria da rede e redução de perdas, né? Eu não vi, no mesmo grau de publicidade que teve o das obras emergenciais, um informe ostensivo do governo do Estado e da Sabesp em quantos milhões estão sendo investidos neste momento e onde para reduzir as perdas de água. A água que está no cano, que é perdida, é a água mais rápida e valiosa, porque é uma água tratada e que já está na tubulação. Tá certo? Ah, é muito longo, é muito difícil. É muito longo, mas se não começar um dia, não começa nunca. Não é isso? Vamos buscar água 80 quilômetros, vamos fazer grandes barragens, vamos fazer... Então, tá bom, 19% é um nível ótimo, bom, por que não querer, almejemos? Por que não podemos almejar chegar ao nível do Japão? Qual é o problema? Né? Enfim, tenho que correr, é isso? Bom, ainda um ponto que eu acho que é importante, em se tratando de empresas e saúde financeira das empresas, né? Eu acho um disparate, né, num determinado momento, pedir que os consumidores custeiem essas perdas das empresas. Temos visto crescentemente, inclusive na primeira reunião do Comitê de Crise, já várias autoridades ali, colocando o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e quem mais que quer que seja, tem que ajudar as empresas e tal. Tá certo, né? Não vamos deixar chegar no colapso do abastecimento. Mas o dinheiro que foi metido para os investidores, que a Sabesp é uma empresa de capital misto, né? Ele volta ou ele não volta? Como é que é isso? Eu vou pagar mais tarifa, que vai dar mais lucro, que vai repor a perda e que vai passar para o investidor que comprou na Bolsa de Nova York, não sei o que, o papel da Sabesp? Como assim? Isso tem que ter uma volta. Tal como o ciclo da água, o ciclo do dinheiro que provém da água tem que voltar. Como é que o dinheiro não volta? O dinheiro tem que voltar. Então só volta do bolso do cidadão? Tá aí, já saíram as primeiras notícias que a Sabesp vai em abril agora fazer um aumento, promover um aumento de tarifa superior ao nível da inflação, porque ela está sofrendo perdas. Óbvio que está. É natural que sofra. Chame os investidores e, meus amigos,
ó, devolvam um dinheirinho. A gente precisa de investimento aqui. Tá? Então, assim, eu queria finalizar e ia falar das implicações legais à luz do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu tenho a impressão que tem pessoas muito mais doutas que eu, que vão falar no painel à tarde, mas no entendimento do IDEC existe violação, sim, do Código de Defesa do Consumidor. Né? No artigo 6º, no artigo 22, e tem artigos que falam, e principalmente no artigo, a gente pode falar de um outro, que é o artigo 66, que fala assim: fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Esse é o artigo 66 do Código. O 22 é específico sobre concessionárias, que é bastante claro também. E o 6º é o maior artigo, que fala do direito à informação do consumidor. Então, eu queria encerrar aqui dizendo, ok, sem dúvida, a água é um bem de elevado valor, não é isso? E que, inclusive, de valor econômico, mas esse valor jamais poderá ser medido em reais, em dólares, etc. O valor da água é um valor a ser elevado por outros meios. Não é por meio do dinheiro. Esse ciclo do dinheiro, a gente está vendo que ele não está voltando para a sociedade e para a natureza menos ainda. Tá bom? Obrigado.